Mas a gente pode, né? A gente pode mudar isso um pouco para aqueles interessados, né? Então é por isso que a gente está aqui. Porque assim, eu não vou lutar contra isso. Até porque eu acho, sinceramente, do fundo do meu coração, que muitos alunos que até não conseguiriam entrar numa faculdade por N motivos, eles conseguem, através dessa via, eles vão se tornar excelentes médicos, né? E mais uma vez, isso aí é um esforço individual. A gente quer que você, aluno, escute isso aqui quem está falando, para que volte a acender essa chama dentro de você, sem demagogia nenhuma, não é isso. Porque essa profissão que você está pleiteando fazer, você está fazendo, ela é muito nobre e ela é muito importante. Mas é isso, o que está acontecendo é a questão mercadológica. É um negócio. O aluno não é mais vai ter médico para a população, não. O aluno custa tanto, tem gente que ganha dinheiro com isso. É essa a minha visão. Não sei se eu estou muito... Eu acho que tem duas situações, né? Eu tenho contato, como eu já comentei, com alunos que, para eles entrarem no meu grupo, eles têm que necessariamente ter entrado numa escola pública. Se não numa escola pública, numa escola completa e que, se for particular, eles têm que ter ganho mérito de bolsa integral. Senão eles não entram no nosso grupo. E eu gostaria de fazer uma diferença com ou seja, todos os alunos com quem a gente... E eu acho que isso cerca uma certa população de médicos, de alunos de medicina, isso é um problema. São alunos que têm o privilégio, digamos assim, conquistado, de ir para escolas que têm hospital de base, que tem hospital, seja conveniado, ou seja hospital-escola dentro da própria universidade, da própria faculdade. O que me preocupa eu dava um curso bianual em Passo Fundo, sobre câncer urológico, e fomos vários anos lá. E Passo Fundo é uma das cidades, do ponto de vista de cultura médica, mais importantes do Rio Grande do Sul. Tá certo? E Passo Fundo tem 3 escolas particulares. Tem uma escola estadual, tem uma faculdade de medicina de Passo Fundo, que é uma faculdade importante, e tem 3 faculdades privadas. Eu comentava com o Raniel antes de a gente começar. Imagine a situação, Diogo, do aluno que ele vai fazer o internato dele, os mentores de internato dele são os médicos CLT das unidades básicas de saúde de Passo Fundo. É um camarada que está lá para cumprir tabela, ele tem um salário no final do mês. Esse é o exemplo, esse é o indivíduo que vai ensinar aqueles alunos nas entrevistas médicas, na discussão de diagnóstico, na elaboração de plano de tratamento, etc. Tá certo? Eu não posso acreditar que essa formação vai ter valor, né? Me preocupa, e eu acho que uma grande parte dessas mais de 300 escolas que nasceram aí nos últimos 15 anos, sei lá, vão conseguir resolver isso. Esse é um aspecto que me preocupa. O outro aspecto, que eu acho que talvez a gente vai desenvolver depois, eu vou deixar anunciado, é a situação, não vou dizer, talvez dentro do tema do mercadológico, né, mas que é a história de você ser médico para ter ascensão social, né? Ou para fazer coisas que você não faria se você fosse... medicina como meio. Como é o que você falou, muito bem falado, como medicina como meio. O fato é o seguinte, a lei brasileira faculta ao aluno que tem um diploma de exercer a profissão. Tá certo? Quando ele se forma, ele vai encontrar, por exemplo, aqui em São Paulo, empregos na rede pública, ganhando por uma jornada de 8 horas por dia, ganhando de 15 a 20 mil reais por mês. Muitas vezes esses alunos precisam fazer isso, ou porque acumularam dívidas durante a formação, ou porque vêm de famílias desfavorecidas, muito desfavorecidas do ponto de vista financeiro, e isso é muito sedutor. Você consegue imaginar esse indivíduo que fez esse percurso? Será que ele vai voltar para uma residência que vai dar para ele 3.500 ou 4.000 reais? Nunca na vida isso vai acontecer. E isso está sendo cada vez mais comum, ou pelo menos do que eu vejo, e essa é uma briga nossa com os nossos alunos, de que não caírem nessa arapuca, né?
de aguentarem um pouco mais, tal. E esse é um problema que compromete muito a formação, muito a performance das próximas gerações, uma parte da geração de médicos que... Deixa eu só finalizar o que você está falando, só para vocês entenderem isso. O que o Zic falou é que você vai ter uma formação insuficiente. Uhum. E o que a gente está querendo aqui é que você, aluno, se interesse realmente pelo que está fazendo e vá buscar complementar sua formação com algo, né? Então, por exemplo, a minha formação como médico da minha faculdade, eu julgava insuficiente. Então, eu fui buscar lá um estágio, rapaz, a gente trabalhava pra caramba, ia atrás, não era remunerado, porque existe uma preocupação com a formação, né? A partir do momento que você coloca a medicina como meio e o dinheiro na frente, essa profissão não dá isso, não permite isso. Infelizmente, não dá para você ser isso. Você pode ter até algum sucesso, tem gente com sucesso, mas um sucesso meio borrado com uma certa irresponsabilidade, eu acho. Eu acho que, nesse tópico, né, realmente parece que tem um master plan, um grande complô para gerar uma massa de médicos nem generalistas, uma massa de médicos com formação pior, que aceitam empregos melhores, né, mas que ocupa posições que precisa ter um médico. Então, você tem múltiplas escolas de medicina com qualidades variadas, e daí você oferece para o médico recém-formado um emprego CLT no UBS, um emprego de plantonista em algum lugar, com um salário razoável, tá? Quando nós começamos a nossa carreira, a gente não ganhava R$18 mil para dar plantão, né? Então, um salário razoável, e a pessoa vai ficar nessa. Então, você tem uma demanda, tanto pública quanto privada, do médico que aceita trabalhar numa situação um pouco mais precária, por um salário médio, para tocar as UBSs, tocar os pronto-socorros, tocar as ambulâncias. E UTIs. E UTIs, daí isso que é assustador. E pronto-socorros. O cara se forma no outro dia da plantão de UTI. Isso. Tá? Não, assim, só para um exemplo, né? Tem uma aluna que um pouco a gente está tentando ajudar, né? Em que ela é formada numa boa escola lá de São Caetano e não consegue entrar na residência. Ela quer fazer cirurgia. Ela tem dificuldade, não consegue entrar em residência. E ela dá plantão, porque ela tem que viver, sustenta a família toda, né? E aí ela tem que dar plantão, e aí ela é chefe de porta de pronto-socorro, mas ela não vê o paciente, ela fica discutindo os casos de internos que estão atendendo na porta e vem discutir com ela o caso. Então, olha a distorção disso, né? E é um outro problema, quer dizer, o tema de cotas é um tema complicado, eu vou só entrar nisso rapidamente para exemplificar a dificuldade que gera isso quando a gente fala de formação médica, que existe uma dificuldade de alunos numa certa situação que eles têm uma vantagem, eles conseguem entrar dentro de faculdades de medicina, mas eles não conseguem competir para vagas de residência, e ainda a vaga de residência não tem, algumas já começam a ter cotas, mas a maioria não tem, não respeita essa coisa essa exigência de cotas. Então, essas pessoas conseguem eventualmente fazer uma faculdade de medicina, mas elas não conseguem competir para, na verdade, se tornarem médicos, né? Então, é um dique, sabe, um gargalo ali que é difícil. Exato. E eu acho que, de novo, não tem nada errado. Mas assim, eu não quero entrar em crítica de cotas, tá certo? Claro. Estou só descrevendo uma situação que a gente está assistindo. Talvez até uma limitação das cotas, né? Nessa missão das cotas de reparação histórica e de melhorar o padrão de vida de pessoas e de famílias. Que é um fato. Né? Tem essas barreiras. Mas assim, eu não queria também passar a impressão de que a carreira do médico em pronto-socorro, ou UTI, ou plantão que seja, ou UBS, é uma carreira ruim. Não é isso. Ela deveria ser da pessoa que tem a vocação para isso. A pessoa que tem treinamento para isso. Tem treinamento específico para isso, formação para isso, e fez uma escolha consciente de a minha carreira será tocar uma UBS numa cidade de pequeno e médio porte. Né? Eu vejo uma missão nisso, etc. Mas não é o que a gente vê. Né? A gente vê, na verdade, como uma opção para aquele médico que não conseguiu um emprego melhor ou uma formação melhor. E daí isso impacta a carreira do médico e o atendimento à população.
por tabela, né? E acho que muito nossa função aqui, que o Raniel falou, é lembrar que todos vocês têm a possibilidade de buscar uma formação melhor. Você tem a possibilidade de, progredir na sua carreira, buscar uma especialização, né? E daí para frente decidir o que vai fazer da vida, né? Eu gosto muito das histórias de colegas médicos que não conseguiram passar na melhor faculdade do mundo, ou que não puderam pagar a melhor faculdade do mundo, e ao longo da carreira foram, entre aspas, progredindo na carreira. Já conseguiu uma vaga de R1 geral, ou clínica geral, seja geral, no hospital um pouquinho melhor. E depois conseguiu uma vaga de residente de especialidade no hospital melhor ainda. E depois fez seu doutorado numa grande faculdade, né? Então essa pessoa ela conseguiu superar, né, essas barreiras. Isso é uma coisa muito legal da medicina, né? Então você consegue sim, pelo seu esforço próprio, ir progredindo na carreira, né? Você trabalha um pouco, junta um pouco de dinheiro, estuda um pouco, pode parar, daí de repente um ano para estudar e passar na residência, né? Mas depende muito do drive do médico, né? Então ele não pode ser... tudo bem ele dar pegar um emprego da UBS durante 2 anos para pagar uma dívida, levantar um dinheiro, mas ele tinha que pelo menos considerar, olha, vou tentar uma especialidade depois disso, não se acomodar lá, né? Mas, então, quando você... Parece demagogia, mas, cara, não é. Quando você tira você da frente, coloca na frente o paciente, que é o seu produto de trabalho, né? Você faria isso? De verdade? Tipo assim, você iria dar plantão na UTI sem saber de quase nada, pensando no paciente ou pensando em você, né? Então, tudo que eu fiz, toda vez que eu tive alguma decisão para tomar em relação à minha carreira, e eu sempre me fazia essa pergunta: peraí, eu estou fazendo isso aqui em prol do meu paciente ou em prol de mim mesmo ou de alguma coisa assim, né? E veja bem, o dinheiro, isso é consequência de bom trabalho, isso vai aparecer, né? Mas eu acho que a mensagem é muito clara, né? O médico, quando se forma, não está preparado. As opções de trabalho são muitas vezes para suprir necessidades que são criadas muitas vezes, né? São criadas pelo seu meio social, etc., desde que precisa ajudar a família ou porque quer outra coisa, né? Mas existem, mais uma vez, soluções para isso. Talvez não existam residências para todo mundo, né? Isso é uma coisa que eu não entendo, até porque ainda não foi criada, não sei nem se terá demanda, mas existem pós-graduações cada vez mais comuns, que é uma janela que vai se formando para suprir esse espaço que você tem a obrigação de buscar, né? Eu lembro, Zic, que quando eu fui fazer prova de residência para cirurgia aqui em São Paulo, não é para autopromoção não, estou só falando do esforço individual, o estudo, né? Então assim, era sexta-feira, 3 da manhã, estava eu e Eduardo, meu amigo, estudando lá em casa, estudando aquele negócio. Eu falei assim: Eduardo, a gente vai passar na residência. Ele: por quê? Porque, rapaz, eu duvido que no Brasil inteiro, sexta-feira, 3 da manhã, tem alguém estudando, cara. Ou a gente é doido, ou a gente vai ter que passar nesse negócio. Claro. Mas porque existe um esforço, né? Claro. E se esse esforço ele é temperado, né, com entusiasmo, com empolgação. Rapaz, o meu sonho lá de Natal era vir fazer isso em São Paulo. Eu tinha que vir para cá. O negócio era aquele negócio, sabe, distante e tal. Então eu sempre ia com aquela motivação, sabe? Então, assim, esse sentido da vida, né? Então, se você tem esse sentido dentro da faculdade, você com certeza vai vencer todas essas tentações, né, financeiras, etc., de status, etc., se você colocar o paciente na frente, antes de mais nada. Bom, movendo aqui para a nossa próxima pauta, tá? Nós nos apresentamos, nós somos todos médicos de uma forma ou de outra ligados à oncologia, né? São 2 oncologistas clínicos, um cirurgião oncológico, com histórias de vidas bem diferentes, né? E a gente está aqui falando de ensino médico, não está falando de oncologia. Ninguém aqui falou da melhor quimioterapia, da melhor técnica de linfadenectomia, né? Então eu queria abrir aqui para todo mundo comentar por que a gente está aqui, né? Por que nós montamos esse grupo pensando na formação do aluno, e a gente fez questão de deixar claro que se chama Oncomais e que nós somos ligados à oncologia e não mede mais, ensino mais. Deixar aqui aberto, alguém quer comentar. Aqui não é um cursinho para ensinar você a responder questão de prova de residência. Talvez a gente vá em algum momento, né, desenvolver isso.
mas a gente tem um objetivo de ensinar você a ser médico, certo? A ser um bom profissional médico. E a oncologia, ela vai ser a nossa lente, né, em relação à medicina, porque a oncologia ela traz desde a parte técnica até a parte mais integrativa, social, psicossocial, etc. Então, e aí faz parte da nossa experiência. Então era muito mais interessante para a gente, não vou usar a palavra fácil, porque não é fácil coisa nenhuma ficar aqui falando, se expondo, mas de a gente, através do que a gente já sabe, né, ensinar tudo isso, né, para alunos interessados. O meu desafio aqui não é cativar os alunos interessados, é tornar os alunos desinteressados em interessados, né? E toda vez que a gente foi tentar montar esse curso, essa proposta, etc., a gente sempre foi muito criticado. Ó, você não vai conseguir atingir muito aluno, o aluno ele não vem. Mas assim, é o que eu falo, o meu interesse é, se eu tiver um aluno, 2 interessados, eu sei que com certeza aquele e aqueles 2 vão fazer muita diferença lá na frente, né? Então, a gente criou esse grupo e a gente vai criar um curso também, né? Lógico, vai começar com oncologia, né, falando sobre oncologia, mas também formação médica, epidemiologia, estatística, como estudar medicina, como praticar medicina, vai ensinar a medicina em si, né, com material didático audiovisual, material, né, escrito, com aulas, encontros ao vivo, e que a gente tem esse nosso motivo. É um motivo muito genuíno, porque a gente não precisaria estar aqui, certo? Eu já tive um podcast, gosto muito aqui do podcast, mas era um podcast muito técnico, né, Diogo? A gente discutia artigos científicos, a gente resolveu mudar um pouco para trazer esse conteúdo mais para estudantes, né? A gente vai ficando velho, vai ficando pai e avô, né, e tal, e a gente eu considero os alunos hoje, não posso ver uma menina que eu começo a dar lição de pai nas estudantes de medicina, é uma desgraça. Mas assim, é mais com esse objetivo, tá? Eu me lembro quando eu dava aula no cursinho para residência médica, e eu dei uma aula lá. E no final das contas, naquela época eu trabalhava na Secamargo ainda, e um dos residentes da Secamargo me chamou do canto e falou: "Ô, doutor Niel, eu tive uma aula com o senhor no cursinho e tal, e eu resolvi fazer cirurgia oncológica por causa de você." E aquilo ali já né, aliviou toda a minha carga que eu tive durante um ano dando aula de cursinho, porque aquele rapaz ali veio com aquela mensagem para mim. E é isso, o meu objetivo é esse. Se um dia alguém falar assim: "Pô, doutor Niel, eu me tornei um médico melhor tal, por causa desse negócio aí que vocês fizeram", para mim é suficiente. Sei que aqui. Eu tô meio emotivo atualmente. Não, eu acho que isso eu também. Eu fico contagiado aqui pela... Lembrando que o Raniel agora tem uma filha estudante de medicina. Exato, Então tem um grande tá viés tocado, nesse assunto. Exato. Isso já não vai acontecer comigo, mas tudo bem. Não, eu acho assim, a gente tem uma característica aqui, né? Que nós 3 somos professores. Não estou falando necessariamente o professor contratado, concursado, né? Mas estou falando da vocação. Né? Estou falando da vocação. O Raniel seguramente tem vocação e quanto mais eu conheço ele, mais eu me dou conta disso. O Diogo, estou sabendo agora, eu não sabia que você já tinha essa veia de pegar na mão dos alunos, e já desde antes, né, dentro da faculdade. Eu tenho essa coisa também, posso dizer que umas 2 gerações de médicos oncologistas de São Paulo passaram pela minha mão. Porque eu fui preceptor em tantos lugares, na USP, na Santa Casa. Santa Casa foi a única que eu não fui. Mas, enfim, a pergunta aqui que a gente está fazendo aqui, né? Eu acho que a gente está dando seguimento às nossas vocações, em primeiro lugar, porque a gente gosta disso, né? Claramente, o Oncomais são 3 apaixonados pela educação médica, né? Mas vai além disso, porque quanto mais a gente fala, quanto mais a gente se revela aqui, mais a gente vai entendendo que tipo de educadores a gente quer ser. Está cheio de cursos de educação. Aliás, e vai explodir cada vez mais, exatamente porque é uma grande oportunidade, essas dificuldades que a gente identifica na formação médica brasileira. Mas, além disso, a gente tem uma característica, eu acho, né? A gente tem uma característica, uma vocação e aí um pouco eu olho
um pouco do meu passado, como alguém que em algum momento achou que poderia ser um psicanalista, de a gente quer entender o contexto, a gente quer mostrar o contexto, a gente quer mostrar o pano de fundo, né? Em que medida isto interfere na atitude médica, na formação médica. Isso abre um leque gigantesco, né? A gente já gravou aí 6 horas de aula e todas elas tinham essa característica, né? De que a gente vai além do que é aparente, a gente vai além do que a gente quer ir além da primeira página, né? Querendo mostrar as nuances, as complexidades. E isto é tão fundamental em oncologia. Acho até que deve ser fundamental nas outras especialidades. Já até pensei que não era. A gente, então, eu sou meio bairrista, eu fico achando que é mais fácil ser. Vai ser nefrologista, vai ser cardiologista. A oncologia é muito mais difícil do que isso, né? Porque a gente acaba tocando em todos esses. E os haters já estão surgindo. Né? Acho que é isso mesmo. Né? A gente comentou um pouco de metodologia de ensino e comentou um pouco de PBL. E a oncologia, acho que é uma área que muito propensa para fazer algo tipo PBL ou uma formação ampla da pessoa, né? Que você tem espaço para discutir ciência básica, tem espaço para discutir semiologia clínica, tem espaço para discutir semiologia cirúrgica, clínica médica em geral, cirurgia em geral, mas também espaço para discutir estrutura do serviço de saúde, espaço para discutir comunicação de más notícias, relação interpessoal, ética, 1000 dilemas éticos. Então, realmente, a gente criou esse grupo pensando que você não precisa ser oncologista, tá? E a maioria não vai ser oncologista, cada um vai ter sua carreira, sua especialidade, mas ter conhecimentos de oncologia vão ajudar você a ser um médico melhor, a navegar mais pelos vários desafios da medicina, além de dizer que a oncologia é uma coisa, aliás, câncer é uma coisa, infelizmente, muito comum. A gente tem cidades no Brasil em que a principal causa de morte já é câncer. À medida que você deixa de morrer por mortes violentas, deixa de morrer de infarto, AVC, você vai morrer de câncer. Então, você médico que não é oncologista vai ter um paciente com câncer. Vai ter um paciente que vai ter que ou diagnosticar um câncer ou lidar com câncer enquanto você também trata do outro assunto. Então, é importante todo mundo saber isso. E acho que outra motivação que a gente teve, que nem o Dzic falou, é essa paixão por ensino, tá? Acho que na carreira de todos nós, o Raniel falou vários nomes aqui, de mentores ou professores, que foram não só grandes exemplos para ele, mas pessoas que aconselharam ele também. Então, as pessoas que ele falou não foi só um cara que eu admiro, era um cara que eu interagia e que eu tinha dúvidas de carreira, de vida, de como fazer isso, como fazer aquilo, e procurava esse médico, esse mentor, para me orientar. E a gente sabe que, infelizmente, isso não é tão fácil em todas as faculdades de medicina, né? À medida que você vai ter mais faculdades, vai ter essa estrutura de professores que ou não são professores coisa nenhuma, eles são médicos assistenciais e têm essa dupla função de ensinar, ou professores que estão lá por oportunidade. Então, é mais um emprego que ele tem, seu CLT, professor daquilo lá. E daí, assim que tiver um emprego melhor, ele vai sair. Então, ele não vai te mentorar ao longo da faculdade inteira, né? E aqui você vai ter acesso a um grupo de pessoas motivadas, todos são muito motivados, né? E com a experiência adequada para ajudar nessa mentoria, nessa jornada ao longo da faculdade. Entendendo a jornada, né? Então, a gente não está aqui para ensinar, né, pessoas que já são formadas sobre... Não é isso. A questão é a gente quer que você que está desde o começo do ano da faculdade até os primeiros anos de uma prática médica, né, tenham ajuda nessa sua jornada. Tenham pessoas para que tirem dúvidas sobre vários assuntos, né, incluindo, lógico, coisas pessoais e a medicina, mas com a lente da oncologia, como você falou muito bem. Você vai ser um nefrologista que vai ter um paciente com câncer, um cardiologista com um paciente com câncer, porque hoje em dia os pacientes não morrem, às vezes, do câncer, mas com o câncer. Né? Você vai ter um paciente com câncer de próstata que está usando um monte de medicação, com alterações hormonais N, e ter que aquilo pode causar problemas cardiovasculares, consequentemente, né, problemas renais, etc. Então, é uma interação e a oncologia, ela permeia todas essas áreas.
E algumas vezes não precisa ser tratado, mas tudo bem. Porque já spoilers de próximas discussões. Bom, acho que vamos ficando por aqui. Não, peraí, temos mais meia hora. Temos mais meia hora? Meia hora, vai até 12h30. 12h30? Começou 1h30, fica tranquilo. Ah, perfeito. Já iniciamos Tem aqui carreira. Então não vou encerrar. Você quer falar sobre estética, sobre terapia, lifestyle? Tá bom. Então, aqui, seguindo, acho que nessa discussão eu acho que é uma evolução natural que você vai ter muitos médicos sendo formados, vai ter poucas vagas de residência para todo mundo. O Zig comentou, um caminho é a pessoa seguir como um generalista não especializado e ficar nos pronto-socorros e UBSs da vida. Mas quando você tem um outro caminho, que são, vou chamar de novas especialidades. São áreas de atuação em medicina, que você não tem uma residência formal, não tem um título formal, né? Mas viram uma opção para a pessoa ter uma diferenciação, ter uma especialização, um diferencial nesse grande pool de médicos generalistas formados. Tá? E aqui acaba tendo muita coisa de estética, muita coisa de qualidade de vida, muita coisa de prevenção, né? Muito baseado em cursos de especialização, né? Não necessariamente residência formal e não necessariamente regulados. Né? O que vocês sentem disso? É uma moda que vai passar? Vai ser uma nova realidade? Muitas dessas novas áreas virarão especialidades médicas formais, com professor titular? O que vocês sentem? Olha, puxa, eu não consigo falar isso a não ser de forma crítica, né? Porque eu começaria a elaborar sobre isso dizendo que e isso também é geracional, né? O Raniel não conhece isso, eu não conhecia isso, e você está conhecendo isso agora conosco, né? A medicina, de uma certa maneira, ela se modificou na sua razão de ser, tá certo? Quer dizer, quando nós entramos na faculdade de medicina, nós entramos na faculdade para tratar uma pessoa doente, tá certo? Então, esse é o paradigma nosso, né? Tratar alguém doente. Se a pessoa tem doença, eu vou tratá-lo, ele é meu cliente. Se ele não tem doença, ele não tem por que me ver. E você está entrando em alguns pontos onde mostra a modificação da razão de ser da oncologia, que começa a entrar dentro de uma série de outras esferas da vida humana e da atividade humana que não são doença. Né? Então aqui nasce uma ética diferente, aqui nasce um posicionamento diferente de que médico é esse, perante qual paciente é esse. Tá? Porque esses exemplos que você citou, né? Por exemplo, estética, e aí você tem vários outros, né? Você tem as idealizações e o que é ser uma pessoa saudável, né? O que eu tenho que fazer para ser uma pessoa saudável, né? Então entra toda a medicina de esporte, por exemplo, que tem uma certa importância, mas saiu do âmbito da reabilitação, só para dar um exemplo, né? Reabilitação do paciente doente que vence uma doença e tem que recuperar aquilo que ele perdeu, por exemplo, né? E começa a entrar dentro de uma outra esfera onde, assim, está tudo bem comigo, eu vou fazer alguma coisa para não ficar doente no futuro. Quer dizer, então, a gente, em parte porque a gente está numa loucura, numa obsessão sobre prevenção de doença, no meu entender, isso tem um certo exagero em relação até onde a gente pode ir, né? E coisas mais exageradas, como, por exemplo, essa coisa estética, dermatológica, onde o médico se dedica a fazer uma pessoa ser mais bonita, o médico se dedica a uma pessoa, e até coisas mais doidas como, por exemplo, dentro da reprodução humana, onde são os médicos protagonistas ou especialistas em fazer homens engravidarem, né? Ou transgêneros engravidarem. Quer dizer, eu não vou entrar na crítica desse tema, mas esse é um tema que agora virou médico. Isso não tem nada a ver com quando eu fiz o juramento, o Raniel, o juramento de Hipócrates. Isso não estava dentro do meu cenário, né? Eu estava lá para tratar alguém doente. Então,
E aí eu acho que tem a ver com essa... Eu acho um problema isso, mas é uma modificação ou uma introdução de novas razões de ser dentro da medicina. Eu só vejo Diogo, a questão é o seguinte, de que a gente tratar doentes, isso é uma coisa, né? E a gente prevenir doença também é outra coisa. O problema é que hoje todo mundo é doente. É isso. A gente saiu da história que a gente é saudável até ter uma doença, para todo mundo é doente, até que prova o contrário, né? E isso vem um pouco de lobby, sem dúvida, né? E um pouco também de pessoas mal formadas que usam a medicina como meio, né? E o mais interessante disso é que o comportamento do médico, ele passa de algo que ele está fazendo só para ganhar dinheiro, por N motivos, para algo que ele passa a acreditar. Eu não acho que todos os médicos fazem isso, são médicos maus, não. Uma pessoa que prescreve vitamina D lá para um monte de gente, não sei o que, enrolando esse povo com essa vitamina D aí. Não acho que ele é mau, não. Em algum momento ele passou a acreditar naquilo. Certo? Porque... e ele começa a acreditar e ver, e algumas pessoas começam... Ele nunca escutou efeito placebo na vida, ele nunca estudou, e ele começa a acreditar aquilo. Então, transformar as pessoas em doentes, isso aí vai dar outro episódio sobre isso, né, Diogo? A gente vai falar um pouco sobre tudo isso, vai ser um episódio bem mais complexo, mas a gente tá pegando um monte de gente que está se formando, né, que começa a entrar nas mídias sociais, baseado no medo das pessoas, colocando mais medo nas pessoas, né? Colocando doenças nas pessoas que elas não têm e oferecendo terapias cada vez mais até malucas. Para né? essas doenças para essas doenças que não existem. Entendeu? Então, eu acho que isso é um problema muito sério e vai ter consequências disso. Agora, isso não é novo, voltando à nossa história da medicina. Livros e livros relatam isso. Você pega livro como Cidadela, né? Relatam esse tipo de acontecimento dentro da medicina. Claro, eu acho que não tem nada de errado você fazer uma medicina preventiva, uma medicina focando em promoção de saúde e qualidade de vida. Não tem nada de errado você fazer uma medicina focada em ganho de performance físico e atletas, etc. Mas o perigo que a gente está tendo hoje, né, é a medicalização disso, é remédio, tá? Injetável. Injetável para ganhar mais dinheiro. Mas então você realmente converte tudo numa justificativa para vender um remédio e vender um tratamento, né? E muitas dessas cursos de especialização, cursos de formação dessas novas áreas são bancados pelas empresas que querem vender os remédios, né? Então você vai fazer o curso não sei das quantas para poder fazer as terapias infusionais não sei das quantas, fazer o curso não sei das quantas para poder fazer os implantes de sei lá o quê, tá? E daí o médico vira praticamente um sommelier de procedimentos, né? Então, olá médico, eu quero fazer um procedimento, qual que é o mais adequado para mim? Claro, e o consultório médico vira uma boutique. Boutique. E não só médicos, você tem, como o interesse é vender o Botox e não quem aplica o Botox, então todo mundo pode aplicar Botox. Isso. Né? Então você tem várias outras áreas aplicando Botox, ok. Então se estende ao médico. Exato, e acho que um exemplo que está muito na moda agora, né, são os vendedores de GLP-1 como droga para emagrecimento, que, poxa, emagrecem mesmo, né? E é muito comum, então, pessoas procurarem médicos de várias especialidades pedindo a prescrição do medicamento, e o médico vai prescrever o medicamento e vai orientar como tomar o medicamento, porque ele tem suas toxicidades, tem seus desafios, tem ajuste de dose e tudo mais, e o médico não vai comentar mudança de dieta, mudança de atividade física, mudança de sono. Ele vai usar aquele tempo da consulta para ver a melhor forma de prescrever aquele remédio. Né? E daquilo que era, eu estou te buscando para ter mais saúde, virou, eu estou te buscando para ganhar um remédio. Né? Então, acho que não é errado, mas acho que a gente tem que tomar cuidado se você, colega, não está virando um vendedor de remédio, um vendedor de procedimento, e não um médico. Ele não vai perceber isso. Claro. Ele não vai perceber. Concordo. Isso, a gente com os anos, né, vai vendo como que algumas pessoas se desenvolvem, né? Então, a gente viu vários colegas que eram colegas alunos de medicina como a gente e depois viraram clínicos ou cirurgiões como a gente e foram indo por caminhos menos convencionais da medicina daí para frente, né? E daí tem aquela pessoa que o Daniel falou que é o believer, né?
honestamente acha que aquilo é o melhor caminho, ele está realmente ajudando muita pessoa, né? E tem aquele que, infelizmente, percebeu que é um jeito de ganhar muito dinheiro muito fácil, né? Aquele fora, não estou fazendo nenhum mal para ninguém aqui, a pessoa está muito feliz, está muito saudável, e eu estou embolsando uma remuneração justa, né? Porque eu, como médico, entre aspas, convencional, não ganharia isso aqui de jeito nenhum. Né? Então a gente viu isso acontecer com várias pessoas, mas tem sim aqueles que não são pilantras, são realmente acreditam que aquilo é a melhor forma, talvez por um viés pessoal, né? Eu realmente acho que estou fazendo bem para as pessoas, talvez por influência que faz esses vários cursos que são criados para que ele venda mais procedimentos, e dele faz vários cursos disso e realmente acredita naquilo, né? Mas tem os believers mesmo, né? E já que a gente está falando de carreira e estratégias para conseguir ter uma remuneração mais justa, uma carreira melhor no mundo atual, a gente tem que falar de convênio, né? De planos de saúde. Mas, desculpa, deixa eu só, antes de a gente entrar nesse ponto, quando você começou a introduzir esse assunto, eu achei que você ia enveredar por uma coisa um pouco diferente, que eu acho que cabe dentro do tema do ser médico e tudo, que vou falar chauvinisticamente aqui, a medicina é tão legal, a carreira médica é tão legal, que o indivíduo pode não ser médico e aproveitar muito da sua carreira médica. Então, ele pode ser um administrador de um hospital, de uma clínica, ele pode ser ele pode ser alguém que se encanta com a tecnologia médica, né? E auxiliar, por exemplo, na elaboração de novas tecnologias de imagem, né? Ele pode ser, enfim, tem vários campos. Ele pode ser um epidemiologista, ele pode ser um médico de saúde pública, onde ele nunca vai ver um paciente doente na frente, mas ele vai cuidar de populações, cuidar de condições. Enfim, a medicina é tão legal como carreira, que ela é tão ampla, que ela abre para várias outras, e coisas que a gente não sabe, né? Que surgem da iniciativa pessoal de alunos e de formandos. Isso é muito legal mesmo, né? Que Ou que vão fazer assistência jurídica, perícia, peritagem para o sistema judicial, que é extremamente importante. Isso é muito legal. Sem que você seja médico. Isso é muito legal. Isso meio que sempre existiu, né? Então você poderia mudar de tipo de prática, tipo de atuação, ainda sendo médico. Você poderia, sendo médico, ter um trabalho com perito, sendo médico, ter um trabalho em gestão, sendo médico, trabalhar com políticas públicas e até política de fato, né? Isso sempre existiu e sempre foi legal da nossa profissão. Você pode mudar de profissão, né? Você tem histórias de pessoas. Eu tenho uma conhecida minha que ela foi patologista por muitos anos, né? E em algum ponto fez uma mudança de carreira e se tornou psiquiatra. Então ela foi do extremo que ela não lida com pacientes para o extremo que ela só lida com pacientes. Então isso sempre foi muito legal. O que a gente vê em alguns alunos alguns alunos buscando essas carreiras não assistenciais de cara. Então ele fala, olha, eu quero sair da faculdade e jamais atender um paciente. Quero sair da faculdade e ser apenas um gestor de cara. Ou quero sair da faculdade e imediatamente abrir a minha startup de saúde e nunca ver pacientes. Tá? Isso está muito comum. A gente está vendo que tem cada vez menos alunos prestando residência e buscando esses outros caminhos. Vocês veem isso como inevitável? Vocês veem isso como um reflexo da sociedade? O mesmo acontece em todas as áreas? Tá? Vocês veem isso como exagero? O que vocês sentem? Não, acho que é só estatística mesmo. Acho que hoje tem muito aluno e alguns deles vão fazer isso. E esses chamam nossa atenção. Poxa, eu nunca pensei que isso seria realidade. Mas, é como você falou, são profissões novas que vão surgindo. Quem imaginaria fazer medicina e criar uma startup depois, né? Termina que esse pessoal se envolve muito cedo com tecnologia e eles terminam caminhando para esse caminho. Eu acho que é isso que eu estou falando. Às vezes a pessoa quer pular em algumas etapas que não dá para pular, entendeu? Esse é o problema, entendeu? Então, por exemplo, o que é que a gente vê hoje, não estou falando de todos, não é isso, mas em gestão, os médicos que estão na gestão, são médicos que ou não gostaram de ser médico, né? Ou não eram bons médicos, e por algum motivo entrou na gestão, né? Você vê médicos realmente interessados naquilo, porque acreditam que não existe
prática médica hoje, para a gente entrar no assunto de convênio, né? A prática médica dissociada da viabilidade daquilo é complicado, né? Então, você tem médicos que não têm a mínima noção do que está acontecendo no setor de administração, né? Que pedem exames que não precisam, procedimentos que não precisam, material que não precisam, que não tem a mínima noção de gasto, custo, de nada, e que isso também é ruim. Eu acho que o gestor deveria ter um pouco do médico e o médico um pouco do gestor, né? Agora, para você ter essas duas coisas, tem que ter participado delas efetivamente, né? Exato, eu sempre falo isso. Poxa, existem pessoas que são ótimos gestores, a gente precisa de bons gestores para tudo funcionar melhor e se pagar e etc. Mas só me incomoda um pouco o aluno que sai da faculdade e vai imediatamente para uma área não assistencial, tá? Porque muitas vezes é um caminho sem volta. Então, se você sai da faculdade e fica 3, 4 anos afastado da assistência, sem nunca ter tido uma assistência prática de fato, você não vai ter opção de voltar. Você saiu da faculdade, nunca deu um plantão na vida, fica 3, 4 anos numa área não assistencial e daí vai tentar fazer assistencial, você não vai conseguir. Então, fazer isso muito cedo é um caminho sem volta, eu acho. E outra coisa, você, de novo, área de gestão, você tem gestores, né? Você tem administradores, você tem MBAs, etc. E a parte... Você tem até uma residência. Tem residência de gestão hospitalar. De gestão hospitalar. Né? E as pessoas têm uma formação de gestão muito boa, experiência de gestão muito boa, né? Poxa, um médico gestor vai ser um gestor melhor do que um cara que fez um MBA da GV de gestão, né? Mas o que o médico traz de diferente é exatamente a experiência de campo, né? Ele, olha, eu não estou fazendo uma gestão teórica, eu já dei plantão, eu já operei um paciente, e esse conhecimento prévio que me traz, né? Então, acho que sim, as pessoas que tiveram essa vocação devem buscar, mas eles deveriam buscar depois de ter um mínimo de experiência no campo, na prática, de atuar como médico assistencial, né? E a mesma coisa, uma startup, você lançar uma startup para resolver uma dor. Se você nunca atuou naquilo, você sabe exatamente qual é a dor, você tem uma impressão teórica de qual é a dor, né? Então, acho que esse aviso aqui para todo mundo, né? O Diogo está até usando os termos dos gestores, né? Não canso de ouvir isso. Eu acho que depois a gente vai fazer um episódio. Não, depois a gente faz um episódio com gestores, né? Eu conheço alguns, a gente conhece alguns, para ver os dois lados, porque hoje existe uma briga. Cada um olha para o outro assim desconfiado, né? O médico e o gestor, e todo mundo com uma faca embaixo da mesa aqui, né? A gente vai ter que fazer esse episódio todo mundo com a mão em cima da mesa, né? Pô, e se a gente está falando de novidades na medicina e de que pode impactar o nosso dia a dia, a gente tem que falar de inteligência artificial, tá? Então a gente ouve, tal especialidade vai deixar de existir, vai virar tudo inteligência artificial. Isso já está tendo reflexo em procura por residências médicas. Então, no meu tempo, tá? Você tinha residências como, por exemplo, radiologia, diagnóstico por imagem, que tinham muita procura, eram as mais concorridas, porque as pessoas na época buscavam uma residência com qualidade de vida. Elas falavam, olha, eu vou trabalhar no ambiente controlado, ninguém vai me ligar em casa depois da minha atuação, eu vou trabalhar com tecnologia. Então era muito procurada. E ultimamente está tendo menos procura por radiologia, tá? Por um medo de que essa profissão vai deixar de existir. Vai ter um software que faz tudo, tá? Eu acho que vai. Tá? Poxa, eu não acho. Eu acho que a patologia e a radiologia vão acabar para a inteligência artificial, mas vai ser rápido. Tá. Por uma questão de... Eu acho que vai ser bom. Acho que é uma questão de precisão e financeira também. Porque hoje essas coisas se tornaram muito tecnológicas e muito comparáveis, entendeu? O que era o bom patologista? Era o patologista experiente. O que é um patologista experiente? Que viu muitos casos. A capacidade de um patologista a vida inteira ver muitos casos não supera a inteligência artificial, entendeu? Em comparação. Então, assim, essa tecnologia, ela vai superar. Isso quer dizer que não vai haver vagas para patologistas ou para... Não. Eles vão preencher algum lugar nesse ambiente, certo? Agora, com certeza a demanda vai ser bem menor. Essa é a minha visão. Eu queria falar uma coisa, Diogo, em relação a isso. Eu acho que são duas situações diferentes. Uma é a situação onde médicos anteriores à inteligência artificial estão vivos
e fazem junto a transição através da inteligência artificial para o que vem depois. Isso é uma situação, que é onde a gente vive. Então, por exemplo, às vezes eu uso Open Evidence, você sabe o que é Open Evidence. É uma maravilha, entendeu? Mas eu passei anos da minha vida indo até a BIREM consultando índex médicos. E depois veio a web, entrou na década de 90, a web foi criada e a PubMed foi criada, eu não precisava mais ir lá. E agora a gente ia lá no PubMed e tirava os artigos. Hoje eu tenho a Open Evidence que faz isso tudo para mim. Né? Mas eu olho para a Open Evidence e eu consigo criticar aquilo que eu estou vendo que não tem, porque eu vivi essa transição. Então, nós temos o privilégio, né? E eu estou falando agora bem da minha geração, né? Se vocês quiserem tirar uma casquinha disso, vocês podem, onde a gente viveu a transição e a gente vai ter o que de melhor vem pela... O que me preocupa é aquele que nasce já com a inteligência artificial, né? E sem ter vivido essa transição. Não, mas aí eu acho que é um pouco diferente. Estou falando de áreas que ela pode substituir. Agora você está falando de como ela agrega conhecimento. Né? Sim, mas tem então, muita gente que usa elas como substituto. Então, é exatamente isso. A gente, esse é o perigo. Hoje, todos nós temos que estudar inteligência artificial, certo? E eu vejo a inteligência artificial hoje como nada mais do que comunicação. Né? Por enquanto, né? Então, assim, comunicação no sentido de você tem que saber conversar com ela. Ela é completamente linguística, certo? Mas ela não é expressiva, né, ou realizadora ainda. Né? O que é que eu estou dizendo com isso? Então, por exemplo, eu usar uma inteligência artificial hoje, como o Open Evidence ou qualquer outro, para melhorar a minha maneira de atuação, comunicar e agir, ok. Né? Isso vai trazer um subsídio, né? uma coisa, algo a mais para você, sem dúvida nenhuma, certo? Se você usar uma inteligência artificial para você aprender, né? Então, por exemplo, você tem um caso para discutir, você usa aquele caso para você interpretar aquele caso, para lhe ajudar na definição do diagnóstico, mas você vai aplicar aquilo ao que está acontecendo. Sim. O problema, agora você tem razão, o problema é que as pessoas usam isso sem ter o mínimo de experiência, critério, prática médica, né, estudar nada, e usa como ponto final. Então, a geração mais jovem está usando como uma muleta mesmo. Sim. A gente está usando como uma arma mesmo. Sim. Entendeu? É diferente. Né? Uhum. Então, acho que a gente está num momento muito bom de transição, que a gente está sabendo usar isso, a gente tem uma chance enorme, grande, gigante de usar uma arma como essa. Eu concordo. Acho que a gente não pode fechar os olhos e ignorar a evolução, ignorar a tecnologia, né? Então, assim, nós já incorporamos no dia a dia técnicas rudimentares de inteligência artificial ainda, tá? O Raniel falou de patologia, então não sei se vocês sabem, alunos, existem scanners de lâmina. Então, hoje em dia, você faz os cortes da patologia, escaneia, digitaliza isso com altíssima resolução. E como é uma imagem, você pode gerar padrões em cima de imagem, ter laudos automatizados de imagem de patologia, assim como você tem de tomografias. Né? Então, assim, a gente deve usar a tecnologia, e acho que quanto melhor a gente usar, mais sucesso a gente vai ter. O Zico falou de usar como forma de buscar conhecimento mais rápido e mais preciso. Né? Eu vi uma expressão que achei muito legal, que se aplica muito bem aqui. Era uma expressão em inglês, mas a tradução era assim. Eu não quero que a inteligência artificial faça música e artes enquanto eu lavo a minha louça. Eu quero que a inteligência artificial lave minha louça para que eu possa me dedicar a fazer música e arte. Perfeito. Tá? E acho que a medicina é meio isso. A gente deve usar a inteligência artificial para automatizar aquilo que é mais mecânico, que é menos relevante. Né? Então, por exemplo, a gente poder usar ferramentas de reconhecimento de texto livre para que tudo seja inserido no prontuário automaticamente. E você não precisa ficar olhando para uma tela de computador digitando, que um software faz isso para você, enquanto você pode olhar para o paciente o tempo inteiro. Né? Que você não precise ficar lendo páginas e páginas e páginas e páginas de relatórios de exames, né? Que você possa, um software reduza isso para você e você possa discutir o resultado com o seu paciente. Né? Mas sempre vai ter espaço para o médico. Né? Seja pela relação, e nós somos uma profissão meio biológica, mas muito humana, né? Então, sempre o paciente vai querer o contato médico, contato pessoal, né?
E tem uma coisa também chamada responsabilidade. Você precisa de que alguém assuma responsabilidade. Você precisa que, ao tomar um remédio, alguém tenha responsabilidade se o remédio deu certo ou deu errado. Né? Você nunca vai ter um software ou uma companhia que produz um software assumindo a responsabilidade pelo remédio. Né? Não, eu concordo, mas vou colocar uma situação aqui. A gente tem ainda uns 5 minutos. Dia desse eu estava aí no hospital da China, que a pessoa entra lá numa maquininha e sai com um monte de exame, diagnóstico, etc. E isso vai ser um novo episódio, a gente vai discutir muito isso, que são assuntos que me interessam muito, que é a gente usar exames como espelho de saúde ou doença, né? O exame não é um método de diagnóstico, né? Ele é um método para saber se está bom ou está ruim, né? E as pessoas com a pressa que tem hoje, e com o medo que tem hoje, e o papel do que os exames tomaram na vida hoje, eles vão preferir uma maquininha do que ficar conversando com o médico. Né? Até porque se essa maquininha disser que o exame está normal, ele não vai procurar um médico, entendeu? Então, existem esses conflitos que vão acontecer, porque a inteligência artificial ela vai substituir, sim, muitos exames e vai até, né, bater naqueles profissionais que atuam principalmente em áreas de exames. Isso que eu vejo, pelo menos a curto prazo. Né? Agora, você tem razão. Existem críticas e coisas que vão acontecer, principalmente na relação daquelas disciplinas médicas que a gente tem contato com o paciente. Né? Então, a interface entre aquela máquina e o paciente alguém tem que fazer. Mas nem sempre isso vai ser necessário. Né? É isso que eu penso. Né? Vamos para casa com essa reflexão. Aliás, vai ter que tirar essa coisa que eu falei das cotas, né? Não dá pra colocar não tem que tirar nada, pelo amor de Deus, nada a ver. Muito polêmico. Não, é muito polarizado e tem aluno que é de cota, porra, o cara não vai gostar. Eu fiz uma crítica aí. Não, tô falando, precisa editar isso aqui. A gente conversa aí. Vamos terminar. Encerramento. Bom, estamos chegando aqui no final do episódio, tá? E deixo no melhor modelo de podcast, né? Vou pedir considerações finais, recados finais, Daniel. Eu acho que além de professor, a gente é muito prolixo, né? Como... Eu já fui taxado disso uma vez. Eu não ligo muito não, porque quando a gente é prolixo, mas tá falando aquilo que importa, etc., aquilo tem um fundamento, né? Aquelas pessoas que são muito diretas também, achando que a vida vai acabar no minuto seguinte, né? Não gosto muito. Mas a gente vai fazer uma série de episódios de podcast que vão ser complementares ao que a gente vai fazer no curso e nas mentorias, etc. Né? E essas discussões, elas devem ser ouvidas, né, com bastante calma e atenção. Né? Porque sabe aquele filme de criança que a criança fica vendo várias vezes? E a criança vê várias vezes porque ela perde alguma informação e ela vê de novo e ela grava outra informação. Na verdade, ela vê várias vezes para gravar partes e partes e partes daquele filminho lá que ela viu. E a gente esqueceu de fazer isso quando é adulto, que a gente tem muita pressa. Né? Então eu sou um cara que costuma ouvir coisas várias vezes para tentar pegar aquilo e leio e releio várias vezes. E meu conselho para vocês com esses podcasts, essas conversas é essa, que você escute com calma, ficou cansado um pouco, volta depois, porque são assuntos que vão ser divididos, mas que vão impactar diretamente na sua formação médica, na sua formação clínica, né? E a mensagem aqui, mais uma vez, para os estudantes, para os interessados, para os recém-formados, essa parte bem um pouco pedagógica, né? E até filosófica sobre ser médico e fazer medicina. Eu acho que eu finalizaria com o seguinte comentário. Né? A gente tem, hoje em dia, tecnologias de imagem ou até de tratamento que são tridimensionais, tá certo? Então, eu acho que a gente está com a oportunidade de ter um podcast que é um podcast tridimensional, né? Onde os alunos que vão estar nos ouvindo entendam que a gente está tentando trabalhar em diferentes dimensões mesmo, né? Quer dizer, trazendo o contexto, trazendo, enfim, a situação da realidade da atuação médica no Brasil, as dificuldades, e trazendo assim os meandros e as nuances do que é ser médico. Então, nós estamos fazendo um podcast tridimensional. Eu concordo. Eu vejo isso aqui muito como um empoderamento do aluno, né? Então, o aluno perceber que pode ter algumas limitações, algumas dificuldades específicas, que às vezes a faculdade dele não está atendendo,
né? E aí, de forma ativa, buscar esse complemento. Espero que a gente possa ser esse complemento para alguns desses alunos, para que você possa ter uma carreira de cada vez mais sucesso e atingir os seus objetivos. E, em último aspecto, ajudar muita gente, né? A gente faz isso, todos os problemas que a gente tem na nossa profissão, a gente esquece quando você vê lá um paciente que deu certo, que melhorou, é muito gratificante. A gente realmente quer que você, aluno, tenha essa experiência também.